ela é uma profunda desconhecedora da importância da economia do Nordeste. Além disso, para piorar tudo, ela é sergipana. É isso mesmo. A diretora do Flamengo, Ângela Machado, é sergipana. E a família possui negócios em Sergipe. Parece que a história é que ela conheceu o Landim aqui, Landim que foi diretor da Petrobras aqui em Sergipe, no governo Lula. Parece ter conhecido ela aqui, casou e foi morar no Rio de Janeiro. Ela é sergipana. Pois é. É aquela história do pobre que pega a cultura de rico. Passa a se achar rico. Vai incutindo na cabeça dele a cultura do rico, mas nunca fica rico. Houve uma grande repercussão nacional. Nós temos um sergipano, o padre José Lima, que é da direção atual do Flamengo. Faz parte da atual direção do Flamengo, do Conselho. E ele escreveu nas redes sociais um protesto contra esta fala da diretora. Inclusive, diz que já pediu por parte da direção do Flamengo alguma medida contra ela. Uma ala da direção está pedindo o impeachment do presidente. O presidente defendeu a esposa. Disse que ela tinha o direito de se expressar. É aquilo que eu sempre digo. As pessoas estão confundindo direito de opinião, liberdade de expressão com liberdade de agressão. Não há nenhum artigo na Constituição Federal que lhe permita agredir aos outros. A agressão ela pode ser difamação, a agressão ela pode ser injúria. Há diversos crimes em que uma agressão pode ser tipificado. Quem comete esse tipo de ato é criminoso. Está à margem da lei. Quem comete a confusão entre crime de opinião, aliás, entre direito de opinião, liberdade de expressão, com agressão, é criminoso. Está cometendo crime. E o que a diretora Ângela Machado está fazendo é um crime. Ela está expressando a opinião dela. Ela está cometendo um crime. Crime de preconceito. Ela não está simplesmente tendo o direito de expressar a revolta pela derrota, porque o direito de expressar a revolta com a derrota é livre. Acho que o Brasil fez a escolha errada, acho que estávamos num bom caminho, vamos retroagir 16 anos atrás, o presidente atual, o presidente eleito não tem capacidade. São tantos os argumentos que uma pessoa decente, estudada, capacitada pode encontrar. Agora, o que me parece é que as pessoas estão se esvaziando de conceitos. As pessoas estão se esvaziando de conhecimento. Estão passando a ser mentes Ctrl-C, Ctrl-V, mente copia e cola. Começam a observar conceitos nas redes sociais e vão repetindo sem a menor análise crítica. Ora, nós temos 522 anos de Brasil. Este país começou por aqui, pelo Nordeste. Esta região foi extremamente explorada durante séculos e séculos e séculos. As oligarquias. Além disso, a monarquia produziu também no Brasil a opção de desenvolver as demais regiões, de concentrar riqueza nas demais regiões e explorar o Nordeste.
Isso foi sendo repetido séculos por séculos, por séculos, por séculos, e foi nos atrasando. Aqui fizeram a opção da agricultura, muitas vezes de monocultura. Para o restante das regiões do Brasil, o desenvolvimento industrial, o que possibilitou a chegada de diversas tecnologias que não chegaram aqui. Durante muito tempo, os filhos dos ricos aqui do Nordeste iam estudar nas outras regiões, porque aqui não havia universidades de qualidade, que antigamente eram as faculdades especializadas. A maioria delas direito e medicina. Os filhos dos ricos iam estudar fora. E os nordestinos ficavam relegados à educação limitada aos primeiros anos, quando tinham acesso. Os grandes e bons colégios públicos eram frequentados pela elite. Poucos eram os filhos dos trabalhadores que conseguiam acessar aos grandes colégios públicos aqui. As pessoas que repetem esse tipo de situação não conhecem a história do Brasil e mais. E vou além. Em 522 anos de história, a maior parte deste país, e não vou me referir apenas ao Nordeste, não. A maior parte do tempo deste país, quem governou foi a direita, não foi a esquerda. Então agora os problemas são só de um campo ideológico. Olha, Narciso tá com uma estrelinha no peito, tá defendendo o PT. Pode chorar, fale, fique à vontade. Porque tem gente que não tem raciocínio, vai logo pra essa baixariazinha, pra essa bobagem. É um saco. É o patrulhamento de pensamento. Eu não tenho culpa. Se retratar a história lhe incomoda. E a história do Nordeste é essa. A história do Brasil é essa. Eu vou agora culpar todos os direitistas pelos problemas sociais e econômicos que o Brasil vive? Não posso. Existem direitistas que fizeram bons trabalhos ao longo desse tempo, que receberam notoriedade e que recebem o respeito da sociedade. Existem outros que foram desastres. Assim como há bons governos de pessoas que são de partidos de esquerda, de partidos de centro. Ou as pessoas têm desconhecimento que esses projetos de assistência e de transferência de renda iniciaram no Brasil em governos do PT. Foram aprimorados por um governo de centro, que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, que ampliou a quantidade de assistências para os mais pobres no Brasil. E ao longo dos anos, nenhum outro governo pôde acabar com esse tipo de projeto. O governo Bolsonaro acabou a forma de fazer, mas criou o auxílio do mesmo jeito. E quem ganha o auxílio são só os nordestinos? Ou tem gente do sul-sudeste que também recebe auxílio? Vá assistir ao Profissão Repórter da última edição. Não foi no Nordeste que aconteceu aquilo, não. Caco Barcelos flagrou diversas reuniões no sul e sudeste do país, onde prefeitos de direita estavam colocando pessoas detentoras dos auxílios em espaços para convencê-las de que, caso Bolsonaro não conseguisse a reeleição, que elas iriam perder os seus auxílios. Ou seja, era a chantagem emocional em cima dessas pessoas. Isso acontece só lá? Não, acontece aqui também. Isso aconteceu também nas eleições do PT. É verdade, é preciso dizer a verdade. Isso é um tipo de crime que muitas vezes não está na bandeira política. Está no sangue do gestor. Emocionalmente tentar desequilibrar o eleitor. Aconteceu muitas vezes. Muitas vezes aconteceu isso. Inclusive nas campanhas nacionais, em que o próprio PT dizia que se Aécio ganhasse, que se Marina ganhasse, poderia acabar com esses programas. Tem uma
Coisa que eu não tenho é problema de memória com questão de discurso político. E se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de dizer a verdade e o que eu acredito, independente da cor partidária. Esse tipo de coisa foi feito agora, mas já foi utilizado pela esquerda no passado também. É preciso estudar a história. É preciso parar de ser mente, copia e cola. É preciso entender como é que esse Brasil foi criado. O quanto a nossa região foi usurpada do desenvolvimento em prol do desenvolvimento nas demais regiões. Se nós não somos hoje industrializados, não é por opção nossa, é por opção de quem nos governou. Se há uma empatia por parte dos nordestinos com o ex-presidente e agora presidente eleito Lula, trabalhem os próximos presidentes que conseguirem vencer a Lula nas próximas eleições para recuperar uma relação com os nordestinos. Ou será que esses 70% de votos foram comprados? Ou será que não há, por parte daqueles que são de direita, a necessidade de analisarem profundamente o que aconteceu nesta região para que essa identificação pudesse acontecer? O que aconteceu nas demais regiões para que essa identificação não fosse igual ao Nordeste? Vamos parar para estudar e analisar? É preciso entender esse Brasil que não é para amadores. Durante a ditadura militar existia corrupção, só que não era investigada. Viemos para a redemocratização, tiramos um presidente da República por corrupção, impeachmentado. Seguimos em um governo de coalizão, depois fomos para o governo Fernando Henrique Cardoso, com diversos outros casos de corrupção. E quem praticava essa corrupção eram nordestinos, eram? Vai ver o currículo da maioria dos corruptos brasileiros, de onde eles são. Filhos de quem são, nascidos onde são. Pegue a história do Brasil para poder analisar. É preciso ter conhecimento de fato. O problema é que no Brasil nós temos uma elite que é extremamente nociva para o nosso país, porque ela quer a concentração de renda. Pecado não é ser rico. Pecado é você chegar à riqueza e querer ela só para si. Não entender que quanto mais essa riqueza é distribuída, mais todos se desenvolvem. Há uma elite que quer pouco dinheiro na classe pobre para controlar o crescimento desses não serem afetados. Essa que é a grande realidade. Já há outros com boa cabeça e com visão, além de desenvolvimentista, capitalista, mas também com visão humana, entendem que é preciso distribuir a renda que o capitalismo produz. E eu estou falando de capitalistas, não estou falando de socialistas, não. Estou falando de capitalistas. O Brasil, na sua imensa pobreza, não conseguiu construir ainda a continuidade de uma assistência tão radical e profunda como fazem países daqueles que são os mais ricos do mundo com os seus mais pobres ou com aqueles que passam por algum momento de instabilidade. Há nações que sustentam efetivamente aqueles que estão desempregados, não é com auxílio que é menor do que o valor do salário mínimo, não. Há nações que sustentam efetivamente as famílias no momento em que elas passam por dificuldade. Todo programa social, seja ele de um governo de direita ou de esquerda, ele é importante. E nós vivemos em um Brasil que ele não foi construído desigual por falta de trabalho de uns, não. Porque trabalho nunca faltou ao nordestino. Foi uma opção ao longo do tempo dos governos que por este Brasil passaram ao longo desses 522 anos de concentrar o desenvolvimento em determinadas regiões do país e relegar o Nordeste
a ausência desse mesmo desenvolvimento, desse desenvolvimento aqui parado. Pare para pensar, quem são os estados que bloqueiam a reforma tributária neste país? São os estados do Sul e do Sudeste. Por quê? Porque não querem perder dinheiro. O nordestino poderia virar para o sulista e devolver a frase dizendo: vocês perderam? Aí também. Aí não é onde se produz, aí é onde se explora. Vale esta guerra? Somos todos brasileiros. Não vale esta guerra. Somos todos brasileiros. 522 anos. Boa parte desses 522 anos explorados. Nós temos menos de 2 séculos do fim da escravidão. Até poucas décadas atrás, nem todos os brasileiros tinham direito a voto. Era preciso ser homem de bem, ou melhor, de bens. Só os ricos votavam. É preciso ler a história do Brasil para entender que nós tivemos bons governos de direita e bons governos de esquerda, bons governos de centro. O maior estudo sobre desenvolvimento da educação está no Nordeste, no Ceará. É um governo de direita lá, é? É uma oligarquia de centro, que é a oligarquia dos Gomes. Ora, é preciso que a gente leia mais. E vou repetir, não seja samento copia e cola, não. Não seja samento copia e cola, não. E o que a Ângela Machado está sendo é isso, é samento copia e cola. Sergipana que trai a sua raiz, que desrespeita os seus irmãos. E o que ela fez foi um desrespeito. E aqui independe da posição dela, porque assim como ela, existem várias outras brasileiras que têm a mesma noção e o mesmo tipo de comportamento. O repúdio não é porque eu sou vascaíno e ela é flamenguista, não. Veja que eu estou me referindo a ela pelo nome, nem pelo cargo que ela exerce no Flamengo. Que eu não seria idiota, tolo, de dizer que ela fez isso porque é flamenguista. Seria uma babaquice da minha parte, uma idiotice. Não, ela não está dizendo isso pela função que ela exerce ou pelo time que ela torce, não. Seria um crime tal qual o tamanho do que ela cometeu, se eu fizesse isso. Portanto, estou falando pelo fato de ter me chamado a atenção de que ela é uma empresária de família que tem empresa em Sergipe, que produz nessa terra. Ou será que a família dela também não trabalha nesse estado? Ou será que a família dela também está na classe dos que não produzem? Eu quero saber qual é o parlamentar, vereador de Aracaju, ou deputado estadual que está em mandato, que vai propor uma moção de repúdio a ela, que vai cobrar da diretoria do Flamengo o imediato afastamento desta senhora. Porque ela não representa a nação rubro-negra, que em sua maioria é composta de nordestinos, homens e mulheres trabalhadores. A nação rubro-negra nordestina não merece ser representada por uma diretora com este comportamento. Ela não está à altura do cargo. Precisa um movimento da torcida para reagir a isso. E é preciso que os deputados estaduais, federais, os senadores sergipanos reajam. E olha, não há nada pior do que ver o silêncio da classe política diante desta situação. E me desculpem os senhores, dos eleitos aos que ainda estão em mandato. É preciso reagir. E não esperem a próxima sessão, não, porque hoje é quinta, pode ser que não tenha sessão em um monte de casa. Feriadão, né? Pós-eleição, tá todo mundo aí meio
meio tonto ainda, meio se reorganizando. Não precisa esperar isso não. É preciso reação daqueles que são representantes políticos deste Estado imediatamente, ou estarão assinando embaixo, concordando com os ataques que os nordestinos têm sofrido. É preciso argumentos inteligentes. E eu não tenho dúvida de que eles existem. Num debate qualificado não é muito difícil para que as pessoas de direita encontrem argumentos inteligentes para demonstrarem as suas revoltas. Eu tenho certeza que isso é possível. Não precisamos deixar com que o debate fique em tão vil nível. É preciso reação da classe política urgente. Do contrário, estarão concordando com esse tipo de atitude. No mínimo, cada parlamentar, cada representante do povo deve ir às redes sociais para dizer se concorda ou não com esse tipo de ataque aos nordestinos. Algum parlamentar precisa propor na Câmara Municipal de Aracaju, nas câmaras municipais pelos demais municípios. Fica a ideia, fica a sugestão. A Assembleia Legislativa, uma moção de repúdio a essa diretora. Ela merece ser afastada, porque é sergipana, nordestina e foi desrespeitosa com a nação rubro-negra. Foi desrespeitosa com os nordestinos. É preciso reação, porque quem não reage, concorda. Quem não reage, concorda.